Oi, gente, essa é a continuação da aula de transformações físicas e química, parte 2, tá bom? Confere, anota e bons estudos. O ciclo hidrológico da água. Normalmente são fenômenos físicos, tá bom? A água está no estado líquido, esquenta, evapora. Quando ela evapora, ela passa para o estado gasoso, mas não deixou de ser água. Fenômeno físico. Quando essa água entra em uma região muito gelada na atmosfera ou em regiões muito frias da Terra, ela pode congelar, tá bom? Há um processo chamado fusão, passando do estado líquido para o estado sólido. A água não deixa de ser água. Fenômeno físico. Só que, professor, a água, ela entra muitas vezes em processos biológicos. Aqui, por exemplo, é a equação química da respiração. No reagente, nós vamos ter o que na respiração? Oxigênio, glicose, tá bom? Resumidamente, vamos ficar com esses dois. Eles reagem formando dióxido de carbono e liberando energia, tá bom? E também água. Já se a gente inverter essa equação, ela passa a ser a equação da fotossíntese, que é o caminho contrário, tá bom? É o vice-versa da respiração. Ao invés de oxigênio, dióxido de carbono. Utiliza aqui água também, tá bom? E aí o que é que acontece? Ao reagir com a energia solar, por exemplo, ela captura a energia do sol e transforma em energia química, que vai ser essa energia armazenada nas moléculas de glicose. Tá bom, gente? Por exemplo, a gente pode falar também da chuva ácida. A formação da chuva ácida é um fenômeno químico. Compostos vão reagir, formando outros compostos que são com um pH mais baixo. Significa que são ácidos. Tá bom? Então, isso aqui é muito importante também, porque é a ligação da química com geografia, biologia, meio ambiente. Tá bom, gente? Mais pra frente vamos ter aulas sobre propriedades físicas, tá bom? Densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição. Por exemplo, são propriedades inerentes da matéria, da substância, daquele composto em si. Por exemplo, a água possui pontos de fusão e ebulição definidos, possui densidade definida, tá bom? Há uma determinada pressão e temperatura. Mas a gente não vai entrar nesse assunto agora. Mas é importante a gente saber que quando há mudança, às vezes, na propriedade física, não necessariamente ocorreu um fenômeno químico ali. Então, quando a gente pega, por exemplo, essa régua de alumínio e somente entorta, o alumínio não deixa de ser alumínio, tá bom? Ocorreu apenas uma distorção ali, mas não ocorreu o fenômeno químico, tá bom, gente? Quando a gente, por exemplo, queima a palha de aço, há um fenômeno químico, porque é uma combustão, lembrando sempre, é muito fácil. Identificou a combustão, fenômeno químico. Mudança de estado, fenômeno físico. A naftalina, que é um veneno que o pessoal usa a bolinha para poder colocar ali, às vezes numa gaveta, para afugentar insetos. Ocorre um processo físico chamado sublimação. É a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Ela não passa pelo estado líquido. Ela vai direto. Ela vai desaparecendo, 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 diminuindo até sumir. Tá bom? Não é mágica. Ali, nada mais é que um fenômeno físico acontecendo. A naftalina não deixa de ser naftalina. Tá bom? Então, gente, dobrar o papel, cortar um papel, fenômeno físico. Queimar o papel, fenômeno químico. Bem simples. Ah, eu vou cortar minha unha. Fenômeno físico. Tá bom, gente? Então, não mudou a constituição da matéria, físico. Muito fácil. Gente, muito cuidado com fogo. É perigoso, tá bom? Mas aqui eu tenho uma vela, eu acendi essa vela. Olha só o que está acontecendo. O fogo está entrando em contato com o oxigênio do ar. O oxigênio é comburente.
significa que ele vai ajudar na combustão, tá bom? Então o oxigênio está sendo queimado, está deixando de ser oxigênio, um fenômeno químico. O pavio também está sendo queimado, então fenômeno químico. Presta atenção, mas aqui nós temos uma parafina, um derivado do petróleo. Essa parafina está sendo derretida, passando do estado sólido para o líquido. Fenômeno físico, mudança de estado somente. Só que ela é um hidrocarboneto, é uma molécula orgânica. Ela possui energia dentro dela. A parafina, que está em contato com a chama, principalmente a parte azul da chama, não sei se vocês conseguem visualizar por causa da luminosidade, mas eu tenho aqui uma chama mais amarela e na base mais fria, mais azul. A chama azul, ela é mais quente, tá bom? Então, a parafina que está em contato com a chama mais quente, ela vai reagir, se transformando, por exemplo, em gases. Então, ali ocorre fenômeno químico. O derretimento dela e depois a solidificação novamente é fenômeno físico. Mas quando ela deixa de ser hidrocarboneto e passa a virar, por exemplo, uma molécula inorgânica, um óxido ou um dióxido de carbono, um monóxido de carbono, fenômeno químico. Tá bom, gente? E para finalizar a questão da vela, quando eu apago ela, aparece, né, uma chama que fumega. Essas chamas são partículas que agora estão sendo resfriadas, tá bom? E aí você consegue ver temporariamente ela. Não poderia deixar de comentar sobre a produção de combustível. Tem caído nos últimos anos. Então, produção de álcool, fenômeno químico. Por quê? Você pega a cana-de-açúcar, o milho, a soja, passa por um processo onde você vai extrair dali energia e formar outras moléculas, por exemplo, o etanol, tá bom? Já a produção de gasolina, na parte inicial, o petróleo, ele vai passar por um processo de destilação fracionada. O que é isso, professor? Você esquenta ele e o petróleo nada mais é que uma mistura. Então ali dentro há vários componentes químicos, várias substâncias. Cada uma tem um ponto diferente, por exemplo, de ebulição, que ela sai do estado líquido para o estado gasoso. Então lá dentro tem parafina, tem gasolina, tem querosene, tá bom? Tem o material que usa para fazer asfalto. Então há ali dentro várias substâncias, cada uma saindo em um ponto diferente. Então você vai esquentando, na primeira faixa de temperatura você consegue retirar um produto. Quando ele esquenta mais, você consegue evaporar outro e dessa maneira consegue se separar. Esse processo de separação é físico, porque não deixa de ser aquela substância, tá bom, gente? Então é um processo de separação, simplesmente. Ondas sonoras. Fenômeno físico. Há apenas aqui uma perturbação no ar, onde as ondas mecânicas vão se propagar, vir até seu ouvido e você vai escutar o som. Tá bom? Não há uma mudança química aí. Só que quando entra nos receptores auditivos, o seu nervo, que é o que vai usar para audição, ele vai entrar em contato com o seu cérebro e as reações que ocorrem nas células do sistema nervoso, as sinapses, tá bom? Para você, de fato, escutar, ali sim ocorre um fenômeno químico. Tá bom, gente? Tranquilo? Valeu! Mas olha só como é importante essa interface entre a física e a química. A gente separa didaticamente, mas na verdade a química ela é a base da física, tá bom? O universo, a matéria, são feitos de átomos, moléculas, tá bom? Partículas subatômicas. Então, assim, as leis da física, elas operam dentro deste mundo da química. Tá bom, gente? Gente, vem agora aqui comigo nesse exemplo que eu vou usar o quadro, que são um exemplo de questões que podem cair relacionadas a transformações físicas e químicas. Anota aí. Retomamos para o nosso quadro. Como vocês podem observar aqui, eu vou ter sistema 1, sistema 2, sistema 3. Gente, observe essa seta. É aquela mesma situação. Reagentes, produtos, tá bom?
Aqui eu tenho, ó, 4 moléculas com 2 átomos cada uma, representando na cor azul. Quando a gente vai olhar o estado final, ocorreu mudança na construção da molécula? Não. Elas estavam mais próximas, agora elas estão mais afastadas. Aqui poderia ser, por exemplo, um gás sendo aquecido e as moléculas do gás se expandindo, tá bom? Então esse aqui é fenômeno físico, tá bom? Fenômeno físico. Já esse segundo aqui, olha só, nós temos uma separação entre esse ambiente e esse ambiente. Nesse sistema, depois ocorreu o quê? A retirada dessa separação de tal maneira que a substância 1 e a substância 2 se misturam. Mas elas se misturando, ocorreu fenômeno químico ou físico? Não ocorreu fenômeno químico, porque a molécula vermelha com 2 átomos vermelhos continua aqui. E a azul também. Só da gente olhar, a gente consegue perceber que ela permanece a mesma. Então, quando ocorre, por exemplo, uma mistura entre água e açúcar, o fenômeno ali é físico. A água continua sendo água e o açúcar continua sendo açúcar. Já no terceiro sistema, tá bom, gente? Eu vou ter semelhante a esse. Uma separação, logo após a gente retira e as duas substâncias entram em contato, elas se colidem. Existe uma teoria chamada teoria da colisão. Para que ocorra a reação, precisa ter contato. A gente vai ver isso lá no segundo ano, tá bom? Olha só, a substância aqui reage com essa outra substância, formando um novo produto. O estado final diferente, formando uma nova espécie, vamos dizer assim, um novo tipo de molécula. Então, nós temos aqui um fenômeno químico. Valeu, gente!